Olá, sejam bem-vindos na livinha do almoço. Olá, sejam bem-vindos à livinha do almoço. Bom, hoje eu vou contar uma história para vocês terem uma ideia do que é um karma coletivo. O que é um karma coletivo? Vou citar uma das coisas que eu atendi como karma coletivo. Então, primeiro, para falar sobre karma coletivo, eu tenho que falar sobre mônada. A mônada são 144 almas gêmeas. Por que elas são gêmeas? Porque elas estão ali envolvidas num aprendizado específico. É como se elas estivessem numa escola e todo mundo vai aprender sobre um assunto, cada um vai para o seu lugar de reencarne. Uns vêm para o planeta Terra, outros vão para outros planetas, outros vão para outras dimensões. E todo mundo vai aprender sobre a mesma coisa. E aí, quando todo mundo volta a seu tempo, todo mundo troca as figurinhas todas. Eu tive em Marte a situação lá em relação a essa questão, é isso. Eu tive não sei aonde, a questão é essa. Aprendi no sei, eu tive na África, a questão desse tema é tal. Aí todo mundo troca as figurinhas, e todo mundo aprende, todo mundo melhora, enfim, todo mundo... Mas tem essas egrégoras, antes de falar nessas egrégoras que eu descobri, essa mônada de 144 almas, ela pode escolher, por exemplo, vir na mesma barriga, é onde acontecem os gêmeos, né? E aí eles ficam antenados, ficam muito conectados um com o outro. O DNA deles tem uma comunicação total, somente os univitelinos, que são feitos do mesmo ovo, né? Porque também tem gêmeos de óvulos diferentes. Sai um da trompa da esquerda e outro da trompa da direita, uma fecundação dupla. Né? E aí gera em duas situações de ovo diferente, né? Um ovo aqui germinando, outro ovo aqui germinando. Quando é univitelino, não, é um ovo dividido para duas criaturas. Aí são os gêmeos idênticos. Independente de estarem em ovos diferentes, a única diferença que tem é que eles vão ter características genéticas bem diferentes e algumas semelhanças por estarem na mesma barriga. E os univitelinos não, vai ter uma identidade total. Os genes são afinadíssimos, né? Porque eles são desdobrados do mesmo jeito, então está tudo lá afinadinho, bonitinho. Se comunicam com muito mais facilidade do que os bivitelinos, né? Que são gêmeos, né? Que a maioria das vezes é sempre um casal. Mas, de qualquer maneira, eles estão, independente de serem formados por um ovo ou dois ovos, né? E quando o óvulo é fertilizado, ele passa a ser chamado de ovo. Então, quando eles têm essa oportunidade de virem na mesma barriga, que tem essa afinidade, eles começam a perceber que as influências são as mesmas do seu ambiente, né? Os estímulos são os mesmos, mas eles vão aprender sobre um olhar específico aquela situação. Então, vamos supor que eles venham para aprender sobre o amor, que é a egrégora da mônada deles, né? A mônada deles é 144 almas, todo mundo veio para aprender sobre o amor. Todo mundo em todos os lugares que vieram. Aí esses dois resolveram vir na barriga da mãe, de uma mãe só, mas eles vão aprender sobre o amor. Mas cada um vai ter um olhar diferente para aprender sobre um amor. E vão trocar figurinhas entre si, né, aqui. Então é uma alegria quando você tem alguém para trocar figurinha aqui. Que foi uma coisa que os seres evolutivos não permitiram a gente encontrar com as almas da nossa mônada. Para a gente não se fortalecer, não ter essa empatia imediata de poder... Eu tive a felicidade de encontrar 2 vezes e era telepático, né? A telepatia rola direto, telepatia total, né? Em termos de conhecimento, em termos de pensamento, em termos de emoções, tudo. Falando sobre a mônada, né? Voltando a essa história da mônada e as consequências, né? Quando a gente está num aprendizado, todo mundo imbuído da vontade de aprender sobre aquele assunto, todos vão para os lugares que vão reencarnar ou vão obter informações ou aprendizado e começam
a ter aí as suas vivências, experiências, até voltar para esse lugar, né, que a gente chama de mônada, que são as almas, né? As almas e seus aprendizados reencarnatórios. Tudo bem, até aí tudo certo. A gente aqui é privado disso, de encontrar, quando a gente encontra uma festa. A telepatia acontece espontaneamente, porque é uma das prerrogativas da alma gêmea, a telepatia. Quando a gente encontra alguém que pode ser nosso parceiro ou nossa parceira, é uma alegria também. Ou um filho, uma filha também é uma alegria. Ou uma mãe, um pai, né? Às vezes acontece. Nem sempre a alma gêmea tem a ver com casamento, tá? Ela tem a ver com afinidade de proposta de aprendizado aqui. Então não tem nada a ver, eu vou encontrar minha alma gêmea para casar. Às vezes você não encontra alma gêmea que seja para casamento. Às vezes é um sócio ou uma sócia de trabalho que não tem nada a ver com a sua busca de parceiro ou parceira para casar. E a primeira coisa que acontece é uma sensação de euforia interna muito grande. A pessoa fica numa euforia, como se você estivesse se reconhecendo em outro corpo. É muito interessante, uma sensação de afinidade muito grande. É diferente de você encontrar alguém que você está voltando a ver porque reencarnou em algum momento com essa pessoa. É bem diferente. É outra sensação. A sensação de você bater o olho e a pessoa ser da sua mônada é uma sensação única. Porque você se fortalece, você tem uma sensação de que você não está sozinho, né? E tem uma empatia total. A pessoa sabe o que você está sentindo, pensando, como é que está a tua cabeça, como é que estão seus sentimentos, como é que estão seus sentimentos e tudo mais. Mas eu estou falando agora de uma outra coisa, que é a mônada, que é formada por um grupo de almas que teve uma experiência ruim dentro de uma situação coletiva. Então vamos supor que os nazistas que se arrependeram, porque muitos se arrependeram, tá? Na Segunda Guerra Mundial, muitos se arrependeram, porque entraram numa roubada, que era a roubada de achar que aquilo ali era aquele discurso que era feito. E muitos deles não sabiam, muitos mesmo não sabiam o que acontecia nos bastidores, porque aquelas barbaridades aconteciam isolados dos centros. Matava-se judeus e jogava dentro daquelas valas de madrugada. Então só aquele seleto grupo é que sabia do que acontecia, né? De tortura, enfim. E os outros não sabiam, ficavam muito atentos ao discurso, né? De supremacia, né? Ariana e aquela bobajada toda, e ficava imbuído daquele negócio como se aquilo fosse apenas o discurso, não fosse a atitude, que eles achavam que não existia. Não, os judeus estão sendo mandados embora. Não, nós estamos sendo mortos. E muitos não sabiam. Tanto não sabiam que quando eles desencarnaram, que eles tomaram pé da situação, obviamente, eles caíram nas colônias que são gerenciadas pelos seres involutivos, tá? Essas colônias que tem por aí é tudo de ser involutivo. E aí, quando caíram nas colônias, obviamente, os seres involutivos não são burros nem nada, disseram, olha só o que vocês aprontaram, olha que barbaridade. E mostram, tem um telão para mostrar, olha só, o que vocês fizeram. Mesmo que o cara não estivesse lá, nesses lugares medonhos, o cara só vê o que ele contribuiu, né? Assim, só o fato de ele ter sido fiel àquilo ali, né? Aquele governo, aquele maluco, aquele reptiliano maluco, só o fato dele estar, né, compactuando com aquilo, já fazia o sujeito ficar resvés do chão. E muitos deles ficaram desesperados, e obviamente que os seres involutivos deitaram e rolaram nessa hora, e disseram, bom, vocês só tem um jeito de consertar isso. É vocês sofrendo na pele o que promoveram para eles. E aí eles começaram a se organizar em grupos, né, que são as mônadas, para aprendizado coletivo, e começaram a descer assim para a Etiópia, para países, né, da África que estão em condições péssimas, países da Ásia.
América Central, América do Sul. Então são aquelas comunidades que estão ali naquele país, todas elas sofrendo o mesmo infortúnio. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Etiópia, que foi um escândalo, né, que todo mundo tomou conhecimento, aquelas crianças pele e osso, que tem no mundo inteiro, né? Não é só na Etiópia. E que as pessoas, obviamente, quando batem o olho naquilo ali, dizem que absurdo, como é que Deus permite uma coisa dessa? Aí começa o quê? Fazer o quê? Se desconectar de Deus. Como se ele fosse o responsável por aquilo ali. Não, ele deu o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio. Você que escolheu ir pelo caminho da dor, pelos seres involutivos, pagar o karma e se enfiar numa experiência coletiva de morrer de fome. Porque você foi convencido de que só assim você estaria pedindo perdão ao povo judeu. E aí o que vai também acontecer? Aquele sofrimento todo gerado ali pelo sofrimento da fome, do infortúnio, da tragédia, da barbaridade, da doença, vai gerar uma quantidade de sofrimento imensa que vai o quê? Suprir os seres involutivos que bebem e comem disso. Bebem e comem dessa energia negativa. Não só essa energia negativa, como eles também comem carne humana, promovendo a ideia de que o aborto tem que ser praticado, porque no aborto eles mandam os fetos vivos, muitas vezes, para serem sacrificados. Os rituais satânicos envolvem abrir o peito da criança ainda batendo o coração e comer o coração batendo. E promover toda sorte de coisas que existem por aí em relação a bicho e em relação a gente. Isso eu já falei amplamente aqui, não é nenhuma novidade. Então a gente tem que promover essa defesa, né, em relação à vida, em relação a não ter mais essa coisa de comer carne, essa coisa de matadouro, essa coisa de fazer rituais com animais para morrer. Isso tudo só alimenta os seres involutivos, não tem nada a ver com guardião, que guardião que se faz passar por uma entidade num terreiro dizendo que quer sangue, ele é um ser involutivo, ele é um reptiliano disfarçado. Nenhuma entidade do bem pede sangue, nenhuma. Nenhuma. Tanto é que no Grupo Jade a gente trabalhava com Exu aos montes, né? Trabalhava com legiões de Exus, de qualquer lugar, Exus que vinham de todas as influências, desde o cemitério até nas florestas, as ruas e tal. Nunca pediram nada, nem um graveto, muito menos sangue. E fizeram sua ascensão, agradeciam por essa oportunidade de ascensão e foram cada vez melhorando mais. Então a maior prova de que isso é uma conversa fiada e que eles se infiltram, os seres involutivos, fingindo serem Exus, e nada mais são de que seres involutivos, né, fazendo a pessoa acreditar que se matar um bicho a sua vida vai melhorar. Eles estão bebendo e comendo daquela energia, que é uma energia de baixa densidade de sofrimento, porque houve sofrimento ali, por isso que é a energia de baixa densidade, e que promovem a manutenção deles aqui. Então isso é uma ignorância medonha que se deve acabar, porque isso é pior do que qualquer coisa na terceira dimensão. A terceira dimensão já é medíocre, agora tu imagina uma coisa dessa sendo propagada. Os Estados Unidos, por um bom tempo, pararam de permitir que os sem-teto, que as mulheres sem-teto tivessem abortos no 7º mês, e os fetos nasciam vivos. E no livro Cobaias Humanas tem tudo explicadinho lá, bonitinho, de quem participou desses projetos, né, de venda de fetos vivos para cultos satânicos e para cientistas que vão fazer pesquisa no tecido humano. Bom, enfim. Então
ideia do karma coletivo, de todo mundo descer para a Etiópia, para todo mundo morrer de fome, isso é uma ideia dos seres evolutivos, obviamente com o intuito de gerar muito sofrimento e ficar nessa roda de samsara para cima e para baixo, né? Volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso tem que acabar, né? Isso tem que acabar. Isso vai acabar. Mas eu tive a oportunidade de atender no grupo Jade esse karma coletivo, foi muito interessante. Eu comecei a desconfiar que eu estava fazendo isso, né, com um grupo de uma mesma mônada. Quando eu estava atendendo a terceira ou quarta pessoa, eu atendi umas 10. Todas terapeutas, psicólogas formadas e terapeutas em terapias que estavam chegando no Brasil na década, fins de década de 70, início da década de 80, que eu participei, bioenergética, organoterapia. Bioenergética eu me formei, me certifiquei. Organoterapia, que eu estudei bastante, Gestalt, que eu me apaixonei pela Gestalt. Psicodança, psicodrama, biodança, tudo isso eu fiz. E esse grupo chegou depois de mim. Esse grupo, né, fundou uma instituição lá. E essa instituição tinha como base de sustentação essas terapias. Todas elas psicólogas formadas. Vieram uma a uma cuidar dos seus problemas pessoais comigo. Eu não sei onde é que isso começou, para dizer a verdade. Mas eu só sei que a primeira que chegou foi uma coisa muito impressionante. Psicóloga, mas ela tinha um problema, ela desmaiava na rua, ela dava um apagão, ninguém sabia o que era, carregava ela para o hospital, exame daqui, não tinha nada, ela voltava a si, né, viravam ela do lado do avesso, não encontravam coisa nenhuma, mandavam ela para casa. Bom, desde muito cedo ela começou a ter isso, não entendia por quê, e tanto teve, que a família colocou uma pulseira para, caso ela desmaiasse na rua, para telefonar para aquele número que estava na pulseira. Você tem uma ideia da coisa, né? E essa terapeuta que eu conhecia, que fazia supervisão comigo, que fazia terapia ergonômica, né? Era uma ergonoterapeuta, ela disse, eu não estou dando conta dela. Ela já está comigo há um tempão, eu não consigo dar conta. Já fiz todos os trabalhos que eu conhecia, né, que são trabalhos corporais e corpo-mente e tal, não consigo. Ela cai dura no chão, no meio da sala antes da sessão acabar. Começa, apaga legal, né? Apaga, às vezes convulsiona. É uma coisa de doido. E já fizeram exames todos para ver se ela tinha epilepsia, não tem. Fizeram tudo, viraram a moça do lado do avesso. Olha só que coisa interessante a história dessa moça. Eu já notei uma coisa estranha, porque geralmente eu atendia as pessoas, eu sempre tocava nas pessoas, né? Ou dava a mão, como está, bom dia, seja bem-vindo, senta aí, o que você quer de nós? Sempre era eu e mais 2 pessoas atendendo, principalmente no começo, né, do grupo Jade. E ela sentou, muito simpática, magrinha, muito simpática, e falou assim, olha, eu desmaio na rua. E eu tenho um enjoo que não passa. Eu tenho um enjoo sistemático. Não paro de sentir enjoo. Minha vida inteira eu me enjoo. Fico enjoada. Aí demorei um pouquinho, fiquei lá, né? Eu perguntei, você quer ver o que está acontecendo? Ela disse, quero. Falei, então tá bom, então me deixa entrar no teu campo que eu vou ver o que é isso. Aí me concentrei. Aí eu a vi vestida com uma roupa escura e um capuz. Homem não, era mulher. Era mulher. Era uma mulher alta, forte, inclusive. Num grupo que estava vestido igual, tinha uma pedra no meio, parecia uma coisa celta. Uma pedra no meio assim. Na cabeceira dessa pedra tinha um homem, também com vestido do mesmo jeito.
Em volta da pedra tinham essas mulheres com esses capuzes, né? Todas elas encapuzadas. E ela trazia, a função dela era trazer desacordado um homem para ser esquartejado ali durante o processo. Então o ritual era colocar o cara em cima da pedra, amarrar ele, porque tinha um jeito de colocar cordas de pé e mão, né, prendendo o cidadão para ele se acordasse, ele não fugisse. Eles faziam um ritual de cântico, cada um com uma machadinha dessas bem fina na mão. Nossa, quando eu vi aquilo, eu vi até um susto, porque eu nunca tinha visto de uma evidência assim, né, com tanto detalhe. Me abriram a evidência ali, que foi uma coisa. E aí eu me lembro, pelo que eu me lembro, eu tenho bastante tempo, eu me lembro que acabaram os cânticos, eles esquartejavam o cidadão e comiam a carne que foi esquartejada. E deixavam o coração para o cara, para o tal do cara que estava na cabeceira. Ninguém estava sentado, todo mundo em pé. Deixavam um coração para ele, primeiro, né, pegavam o coração e entregavam para esse cara que era o mestre da história, e o resto era esquartejado. Imagina a sangueira e a gritaria, né? Porque o cara acordava na primeira estocada lá Eram umas coisas assim, uns negócios de fino, né? Uma coisa fina, uma coisa que parecia um toco, né, de árvore. Uma coisa medonha, tá? Uma coisa medonha. Ela não participava, ela só trazia o cidadão, mas não comia a carne porque ela é considerada subalterna. Não tinha o merecimento dentro do conceito deles lá de ficar participando do ritual. Ela só trazia a comida, né? Trazia o cidadão. Era sempre homens que eram oferecidos a sei lá quem. Essa parte nem me interessei muito em saber. Tá bom. Eu virei para ela e falei assim, tá pronta para escutar? Ela disse, tô. Aí eu contei tudo que eu tinha visto. Ela disse assim, será que por isso que eu não consigo abraçar ninguém, porque eu sinto o cheiro de corpo, me dá vontade de vomitar. Se eu sentir o cheiro do corpo de uma pessoa, eu vomito na mesma hora. Porque essa era a história. Esse enjoo dela, eu falei, esse enjoo são os cadáveres todos que você trouxe, que não comeu, porque não podia comer, só podia trazer, e que estão dentro do seu estômago. Tá tudo aí. Tem que vomitar um por um. E ela começou a compreender uma série de outras coisas também. Conclusão, fizemos um trabalho. Não foi naquele mesmo dia que nós demos conta de tudo, né? Porque era muito barra pesada. Ela ainda voltou algumas outras vezes. A gente conseguiu debelar a história toda. Só que nesse acompanhamento da história dela, que ela vinha toda semana para ser atendida por mim no Grupo Jade, começaram a chegar desse grupo psicólogas, e aí eu descobri, cada vez que uma sentava lá para falar do seu problema, quando ela sentava e começava a falar do seu problema, eu a via no grupo. Eu não estava nem pensando nisso, que a pessoa senta lá, não sei de onde é que ela veio, com quem que falou para vir, se alguém indicou ou não, isso para mim, né, é irrelevante. A pessoa sentava lá, eu não queria nem saber o nome da pessoa, eu fazia evidência, queria o menos interferência possível de interpretação, de nada, eu não queria ter achismo de coisa nenhuma, eu ficava completamente alheia a qualquer coisa para ter a coisa limpa, né, na minha cabeça. Pois bem, sentou ali e eu disse, engraçado, eu conheço essa história já passou por aqui. Aí ela dizia assim, eu sou da instituição tal. Eu falei, que a menina vinha de lá também. Só que ela não era do grupo de terapeutas, ela era paciente desse grupo. Embora fosse psicóloga, ela era paciente desse grupo. E assim foi. Eu atendi as 10 meninas. Ela e mais 9. Eram mais 9 meninas. Todas com a mesma situação. Todas elas, né, à exceção especial dessa coisa do enjoo, né, dos cadáveres e tal, que essa moça apresentou,
à exceção disso, todas elas tinham o mesmo sintoma. Tinha a mesma, digo, sintoma não, consequência. Elas não conseguiam sentir amor por ninguém. Elas tentavam se apaixonar, não conseguiam, não podiam ter filhos. Nenhuma delas. Não conseguia ter filho. Nenhuma delas. Tentaram, de todo jeito. Todas elas. E se engravidava, abortava espontaneamente. Enfim, fui vendo, né, a característica de cada uma. E eu sempre perguntava, vem cá, você é adepto a alguma instituição, alguma coisa, você está associado? A pessoa falava a mesma coisa. Eu vim da instituição tal, aí eu dizia, é de lá, o negócio é lá, coisa tá lá. E foi engraçado, porque nesse intervalo de eu estar atendendo essas moças, foram muitas, que eu atendi durante quase um ano, todas elas, né? Porque elas vinham e voltavam, né? Não foi uma coisa de primeira de se liberar dessa história, não. Né? Não tinha a rescisão do contrato kármico na época, e não tinha as terapias assim tão aprofundadas na época, que depois é que eu fui começando a desenvolver mais no consultório. O que eu tinha era a percepção e saber que aquilo estava acontecendo por aquele motivo, então tinha que desmontar o motivo. E a gente foi trabalhando isso. E durante esse processo de eu estar atendendo, eu fui nesse lugar, a convite dessa terapeuta que me trouxe a menina, né? E que fazia supervisão comigo. Eu fui lá, a convite dela, e lá pelo meio do caminho, da conversa e tal, né? Eu já conhecia muita gente lá, porque eu tinha feito, né, curso com o Ivan, enfim, eu tinha passado já por essas pessoas, tinha conhecido elas, né, porque elas ou faziam trabalhos comigo ou foram coordenadores de curso comigo, né? E todos eles se juntaram, acabaram se juntando todos eles nesse lugar. Fui lá para visitar todo mundo, né, para conversar com todo mundo que eu já conhecia. Aí me apontaram um cara argentino que estava sentado lá, sei lá, fazendo o quê. Aí perguntaram assim, você quer conhecer o fulano? Quando ele falou, você quer conhecer o fulano? Eu disse, não. Não sei nem quem foi que me perguntou. Eu não quero, não. Bom, ninguém falou nada, todo mundo respeita, né, a decisão das pessoas, que existia lá um pensamento da liberdade, enfim, né, trabalhava-se com isso, então seria o fim do mundo eles burlarem esse princípio básico das terapias corpo-mente, que era a liberdade de ser, de se expressar, de se emocionar. Isso eu não quero, não. Aí, tudo bem, fizemos os trabalhos todos com todo mundo, né? Todo mundo se liberou da história toda, todo mundo saiu dessa história, porque era um pacto, tá? Pacto de fidelidade. Tanto é que desceu todo mundo da mesma mônada para se lascar, todo mundo junto, nas mãos de quem? Do tal cara argentino. Ele era o cara que estava na cabeceira do ritual. E eu só descobri isso quando eu recebi um telefonema e era a esposa do cara, que era uma mulher que ficava fora do ritual, porque eu sabia que tinha alguém fora do ritual, só não sabia quem era, se era homem, se era mulher. Ela ficava fora do ritual, não participava, ficava num outro cômodo, e o marido é que coordenava aquela mulherada toda, que eram amantes dele, todas elas. Isso durante o processo de atendimento eu fui falando para elas. Olha, esse cara que é o mentor, o coordenador da história, é amante e vocês são fiéis a ele. Vocês só podem ter filhos dele, vocês só podem fazer qualquer coisa se ele permitir. E dentro desse ritual eu não vejo vocês com filho nenhum. Ninguém tem filho aí. E ela me telefonou e disse, Vera, meu marido morreu assassinado, o tal argentino, que eu não quis conhecer. E nós fazemos parte desse grupo, ela me contando, né? Eu soube que você atendeu todo mundo do nosso grupo. E é o seguinte, quando ela falou é o seguinte, eu falei, eu vou te dizer o que é. Seu marido morreu, está querendo te buscar, porque vocês fizeram um pacto de que quando um fosse na frente, o outro viria buscar isso.
Eu tô apavorada porque ele tá vindo todo dia querendo me tirar do meu corpo. Na hora de dormir eu sinto uma briga danada, ele tentando me desencarnar. E tô desesperada. Eu falei, vem, né, porque você é a última do grupo para poder desembaraçar esse troço maluco. É um troço que tá preso ao cara. Que quando eu comecei a desembaraçar uma por uma, o cara ficou vulnerável e morreu, porque ele supria da energia dela. E eu descobri isso falando com a tal da terapeuta que era supervisor, que fazia supervisão comigo. Eu descobri que todos foram amantes dele dentro dessa instituição. Todos passaram pela mão dele. Então o que estava acontecendo? Aquela fidelidade que foi firmada naquela época, que pode ser celta, pode ser sei lá o quê, se perpetuou nessa vida atual, porque ele acabou reunindo todas elas e continuou o subjugo sexual, prendendo elas sexualmente. Então a força dele estava na vitalidade da mulher, da energia da mulher, do feminino. Quando eu fui tirando uma por uma dessa egrégora, no sentido de elas perceberem o que elas estavam fazendo e elas mesmas cortando esse elo, que eu falei, olha, o cara tá aí, mas eu não sabia que o cara era o tal do argentino, só soube no final. Todos os trabalhos que eu fiz com todas elas, eu dizia, vocês têm que cortar esse elo, você tem que cortar esse elo, você tem que cortar esse elo. Não sei se ele está encarnado ou desencarnado, mas ele está te aprisionando. Você é fiel a esse homem que estava na cabeceira, que eu não sei onde ele está, mas que está fazendo vocês ficarem totalmente refém deles. Aí, no que vai cortando todos os laços, né? Dançou o cara lá, perdeu a força e foi morto a tiros. E aí, como tinha feito aí uma promessa com a esposa de que quem morre primeiro vem buscar, essa moça veio desesperada falar comigo, sentou na minha frente, eu chamei a melhor canalizadora do ambiente, melhor canalizadora, que era esposa de um embaixador, né? Ela gostava muito de trabalhar comigo. Ela estava sentada no meu lavabo, aguenta firme aí que o negócio vai engrossar. Ela disse, tá bom. A moça sentou na minha frente. Aí eu falei, tá preparada? Eu falei assim, ela falou assim, preparada para quê? Eu falei, para conversar com ele e dizer para ele que esse pacto de sangue que vocês fizeram tá cortado. Senão ele vai te matar. Não tem jeito, vocês fizeram um pacto. Ela, tá bom. Quando eu falei, tá bom, ele incorporou nessa senhora, que era excelente canalizadora. Incorporou nele. E aí ela olhou firme para ele, né, incorporado nessa senhora. Olhou firme para a mulher, para a esposa, né, e falou, agora não está mais valendo isso? Quando você queria vida boa, estava valendo, agora não está valendo mais isso? A gente já vem junto há tanto tempo, não sei o que, aí começou a descarregar, né? E ela desesperada, né? E falando coisas que ninguém sabia, só os dois sabiam. Excelente canalizadora essa mulher. Falando tudo. Tudo. Pois bem, eu entrei, né? Quando eu vi a coisa engrossar, eu entrei e falei, olha, uma coisa você tem que aprender, que eu acho que todos nós viemos aqui para aprender. Ninguém é escravo de ninguém. Todo mundo tem o direito de ser livre, assim como você tem o direito de ser livre. Então eu acho que o princípio básico, já que você diz que ama essa mulher, né, eternamente, né, como você acaba de dizer o tempo todo que fala com ela, um amor eterno por você, nós temos um pacto eterno, que é um perigo as pessoas fazerem isso. Você tem também que ver que o amor também manda você libertar a quem ama. Se a pessoa não quer mais, você tem que ter isso na sua cabeça. Né? Amar é deixar ir, né? Amar é dizer vá. Isso é um amor. Prender não é amor, isso aí é obsessão. Aí comecei a conversar com ele. Sabia que era o tal cara que eu não queria ter conhecido. Me disseram que ia ser apresentado. Vamos lá, vou te apresentar. E eu falei, não.
né? Descobri porque essa esposa no telefone já tinha falado, ele é o argentino que coordena uma parte do grupo dessa instituição. Eu falei, cara que eu não quis conhecer. Então foi à toa. Depois de muita conversa, demorou, o cara realmente estava com os argumentos fortes ali. E eu tenho que negociar, tem que ter diplomacia. A coisa tem que funcionar tudo dentro de uma conversa em bom nível, né? Aí não é burro, é um cara ilustrado. E como colocou argumentos muito fortes, eu fui tentando desmontar um por um. Aí depois de um certo tempo ele olhou para mim e falou assim, eu vou fazer uma pergunta para ela e o que ela decidir tá bom para mim, mas não queira interferir também na minha escolha, porque eu não vou para onde vocês mandam as pessoas, eu vou para onde eu quiser, servir a quem eu quiser. Eu falei, tudo bem. Eu pleiteio a liberdade, seja para onde for, se você quiser ir para servir a quem você quiser servir, fique à vontade. Eu estou negociando aqui, ela tem a liberdade de escolher. Ela não quer ir embora, ela quer ficar aqui no planeta. Aí ele libertou. Ele foi embora e ela se libertou. Ela me agradeceu muito e tal. Aí tempos depois dessa coisa muito intensa, né, de um grupo inteiro descendo para viver a mesma história, que chama-se karma coletivo, eu estou numa loja, acho que era loja de bijuteria, que era do lado da minha casa, na Figueiredo Magalhães. Eu estava vendo um negócio bonitinho ali, estava olhando, de repente eu sinto alguém me dar um abraço, eu tomei um susto. Eu olhei para trás, era a tal da magrinha, que desmaiava na rua. Ela tinha anos que eu não falava com ela, que eu não sabia dela. Ela me abraçou, falou, deixa eu te dar um abraço forte. Aí me deu um abraço, falou, que saudade de você. Eu falei, menina e tal. Ela disse, Vera, depois daquilo tudo que aconteceu, que você me ajudou a ver essa verdade toda, porque que eu desmaiava, o governo me chamou para fazer um trabalho no Nordeste, do Nordeste me chamou para fazer um trabalho não sei aonde, no exterior, de psicologia. Depois eu fui para não sei aonde, tudo ela resgatando pelo caminho do amor. Ela foi restaurando toda aquela coisa que ela participou pelo caminho do amor, fazendo trabalho de assistência social, olha só que legal, né, para restaurar aquela coisa que ela tinha escolhido nesses rituais, né, que era pegar uma pessoa para ser morta. Então ela fez o contrário, ela foi para situações de degradação humana para restaurar o respeito, o amor próprio daquelas pessoas, em lugares, né, interior do Nordeste, onde a fome estava na época prevalecendo muito, né? Ela contou um monte de coisa enquanto a gente estava lá na loja, né? Fomos para a calçada e ficamos conversando. Ela disse, Vera, eu me formei, eu não estava formada ainda, tive que abandonar a faculdade no último ano por causa desses desmaios, e aí voltei a estudar, depois que você me atendeu, eu voltei a estudar, me formei, fui fazer esses trabalhos no Nordeste e no exterior. Defendi uma tese essa que está, eu coloco na introdução uma grande homenagem a você e a minha terapeuta que me trouxe para você, que é essa moça que vinha, né, fazer a supervisão comigo. Agradeci por estar totalmente curada disso, nunca mais tive problema nenhum, abraço as pessoas e tenho muita vontade de sentir as pessoas, coisa que eu não fazia. E vida que segue, estou animada para as coisas, estou namorando e tal. Achei barato, um relato lindo, né? Um relato lindo dela, de um renascimento, de uma saída de uma egrégora, né, monádica, né, que é uma egrégora monádica. O que ia acontecer? Todo mundo ia sofrer, ia voltar para a mônada, ia começar todo mundo ali, vamos sofrer mais, aí volta para cá, sofre. A gente matou um monte de gente e comeu carne humana, então sofre, aí volta para cá, e volta para lá, e volta, fica com esse ping-pong maluco. Né, que tem a ver com os seres involutivos, que eles adoram isso, né, adoram essa maluquice. E ela acabou restaurando tudo pelo caminho do amor, começou a fazer esses trabalhos de recuperação da dignidade humana nesses lugares remotos,
onde a informação não chega, onde a água boa não chega, onde a comida não chega. Fez campanhas, ela ensinou pessoas a fazerem, a plantar. E foi um negócio, nossa senhora, foi um negócio sensacional. Ela foi me contando, a gente ficou bastante tempo ali conversando, ela me botando a par de todas as conquistas dela. Eu fiquei muito feliz. Então isso é um exemplo de um aprendizado, de uma coisa chamada karma coletivo, em que as pessoas acham que tem que sofrer coletivamente para pedir desculpas por erros do passado. E isso é um engodo, isso é um engano, porque se você fez uma coisa dessa, por exemplo, como ela fez, você chega aqui e vai ser a melhor profissional em área de saúde, vai ser a melhor médica, vai ser a melhor obstetra, vai ser a melhor pediatra, vai ser a melhor, vai ser uma grande assistente social que vai levar dignidade às populações, como ela fez para restaurar o erro do passado. E que ela se sentiu feliz, porque assim ela estava realmente restaurando tudo, resgatando aquela escolha errada que ela tinha feito, que deu no que deu. Ficou todo mundo refém, agarrado no cara. Depois me perguntaram, o cara morreu porque todo mundo foi se libertando. Eu, sinceramente, eu nem sei se eu respondi a isso, porque senão fica todo mundo te olhando, achando que você mandou um dardo no peito do cara e o cara foi pro beleléu. Não é nada disso, que eu não tenho esse poder de tirar ninguém do planeta Terra. As pessoas é que saem, porque elas querem ou porque elas cometeram erros gravíssimos. E aí, quando comete erro gravíssimo, é deletado daqui mesmo, Não tem jeito. Aí tem uma lei maior que ceifa você mesmo, passa o cerol em você, assim, rapidamente. Então, isso é um exemplo, que a gente tem que ter em mente de que existe uma forma de se resgatar qualquer erro do passado, qualquer um que tenha sido do mais violento, mais mal escolhido, sempre pelo caminho do amor. Há sempre uma forma de você dizer, me perdoe, porque eu não vou escolher fazer mais isso. Eu vou fazer da melhor forma possível isso para consertar. Bian, voltando à vaca fria, vou dizer para vocês que em breve teremos as postagens na página da Máquina da Cura com 2 versões, uma para si mesma, outra para direcionar para terceiros. Todos os tipos de programações, para todas as situações, sempre em 2 versões. À exceção dos animais, que não vai precisar, porque os animais são sempre para terceiros, Você pega a programação e coloca direcionado para aquele bichinho, O bichinho não faz isso por ele próprio, você vai ter que fazer. Mas, em outras situações, vão ter sempre as 2 versões. Para direcionar para você e para direcionar para terceiros. Isso com áudio e texto. Peço para as pessoas não ficarem postando coisas que são muito fáceis de resolver só assistindo uma live ou lendo textos ou dando uma olhada nas programações, que ali vai perceber que aquilo ali serve para aquilo que a pessoa está tendo. Dê prioridade para coisas mais graves e mais críticas para eu poder ter visibilidade de responder rapidamente, caso haja necessidade. Tem muita gente que já está bem afiada na coisa, está fazendo a programação como sugestão, como eu faria. Da forma que eu faria. Então, podem continuar fazendo, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu peço, se alguém faz uma postagem num sentimento de desespero, de pedido de socorro, não chegue no comentário e desvia o assunto para seu problema. O problema é aquela postagem que está acontecendo e você, se você não tiver sugestão nenhuma a dar, você não se expresse ali. Não fica desviando para outra história que é sua, para desviar a atenção das pessoas que estão tomando as devidas providências para dar uma boa sugestão para quem postou, e que acaba se perdendo ali, começando a conversar numa conversa paralela com alguém que se aproveitou do rabo do cometa e começou a atravessar o seu problema ali para ser orientado. Isso não é correto. Quer uma orientação, coloca ali uma postagem e pede orientação. Não fica se servindo das orientações que estão sendo dadas por uma postagem que está ali grave, críticas muitas vezes, para poder ter atenção. Isso não está correto. Reveja os seus valores.
tá? Reveja os seus valores. Outra coisa que eu peço de novo, encarecidamente, a página é para máquinas. Então, por favor, não fique orientando para dar, olha, bebe uma água com açúcar, dê 3 pulinhos para trás, olha, bota um ebó na esquina. Não é para isso. Existem páginas para isso. Existem formas de você se comunicar com a pessoa e dizer, olha, eu tenho aqui uma fórmula ótima, um bolinho que eu aprendi com a dona Marocas, que vai tirar esse problema seu da barriga em 2 tempos. Mas faz isso em box, faz isso discretamente. Não fica dizendo dentro da página que você vai fazer isso. Que você vai para inbox para dar uma receita fora das máquinas, porque eu vou deletar. Acho isso uma falta de respeito pela proposta que a página se coloca, que é máquinas. O assunto são máquinas. Não é o bolinho de aipim ótimo que a vovó cura, a dor de barriga de todo mundo, nem a ferramenta tal, nem a terapia X. Não questiono nada, deve ser tudo muito bom, ótimo, maravilhoso. Mas bota em outro lugar. Bota em outra página, bota em inbox, telefona para a pessoa, manda um WhatsApp para ela. Tudo em inbox. Não fica tentando colocar qualquer coisa que não sejam as máquinas ali, porque eu vou deletar. O foco de atenção são as máquinas e as suas programações. Então, eu peço que se respeite isso. E, por último, enfatizo isso que é importante. Fiquei muito preocupada quando eu vi uma postagem numa página que não tem nada a ver com a máquina da cura, nos meus vídeos todos que estão na máquina da cura. Então, alguém que não tem neurônio colocou meus vídeos lá. E eu corri para falar com o administrador da página que tomasse uma providência, porque eu não podia tirar, e que ele tirasse e chamasse a atenção da pessoa, tomasse as providências que são pertinentes àquela página. Eu não sei quais são as regras, porque eu não sou, né, membro da página, né, não sou participante da página, então não sei quais são as regras, e tome as providências necessárias com esse comportamento. Como eu não quero ninguém fazendo live na minha página, eu acho absurdo pegar as minhas lives e colocar na página de outras pessoas. Fiquei realmente muito preocupada com esse tipo de comportamento, eu não quero. A pessoa já está retirada e bloqueada. Então, bloqueou, não tem jeito, nem com reza forte vai voltar, porque mesmo eu querendo, o Facebook não deixa entrar de novo. Não sei qual é o mecanismo que eles fazem para garantir que a pessoa não entre mais, mas simplesmente não entra mais. Eu tentei pegar, catapultar, convidar, eu tentei de todas as formas. Fui no perfil da pessoa, tentei botar para dentro, não consigo. Porque o próprio Facebook cria mecanismos para isso. Uma vez que você bloqueou, já era. Então, a pessoa foi agressiva dentro da página da Máquina da Cura, será deletado e bloqueado. A pessoa botou live dos outros, seja de qualquer assunto, dentro da página, será deletado e bloqueado. A pessoa botou ali um negócio que não tem nada a ver com a página, será deletado, não será bloqueado. A pessoa vai se tocar, vai ver realmente se saiu ali, né? Não adianta perguntar quem foi que tirou, fui eu. Não faço nada às escuras. Eu deixei bem claro, e nas lives eu deixo bem claro, quem tira as coisas ali sou eu. A única coisa que o Dr. Francisco, moderador, faz é tirar, eu peço para ele tirar as lives quando eu não estiver atenta e bloquear. Isso ele faz. Ou as malcriações, as agressividades, quando eu estiver atendendo e não puder ver, se ele olhar, ele tem todo o meu aval de fazer isso. Agora, situações em que eu vou avaliar se são graves ou não, ele só denuncia. E as pessoas que denunciam para eu ver se tem gravidade aquilo ali ou não. Se aquilo ali tem má fé ou não tem, porque eu tenho que estar atenta, né? Você acha que numa página de 13 mil pessoas, em que a gente está se libertando de uma série de coisas que esses seres medíocres insistem em querer detonar a serviço dos seres evolutivos, você acha que eles não vão ficar atentos, né, querendo pegar as cabeças de minhoca, que eu chamo? A cabeça de minhoca está aí aos montes. Pensa você que dentro da página não tem um monte de cabeça de minhoca. Fácil de ser manipulado. Então, essas pessoas, por favor, fiquem atentas para não serem usadas, porque depois diz, meu Deus, eu não sei porque que eu escrevi aquilo. Agora eu fui deletada e fui bloqueada. Pois é, agora já era, não vai entrar mais. Então pense direitinho nas ciladas, porque você tem
como parar isso, porque você olha, pensa, escreve, e se arrepende e deleta. Agora, ficou lá, deixou lá, é porque não se arrependeu, é porque é aquilo mesmo. Então, eu vou deletar e bloquear, ok? Então, pense direitinho antes de fazer as escritas ali, para ter consciência do que está fazendo, se não quiser ser deletado da página, né? Tem 13 mil pessoas e indo para 13.100 pessoas, então não dá tempo para ficar tomando conta de uma pessoa, duas pessoas, não tem nem tempo para isso. No que eu senti que não afinou com a página, com o propósito da página, tchau, bênção. Né? Não tem que estar ali. É porque não tem que estar ali. Já te foi dada uma oportunidade de estar ali, não entendeu. Se não entendeu, tudo bem. Tem 12 mil anos aí para entender. Certo? Oliane, foi quando eu disse para ele, você gostaria que eu te ficasse te conduzindo para um lugar que você não está querendo ir? Né? Você não está querendo ir para a luz. Você acabou de dizer aqui, nas entrelinhas, que a luz não te interessa. Você serve as trevas. Então, você gostaria de que eu ficasse insistindo para você ir para a luz? Ficar repetindo esse mantra na tua cabeça? Ele falou, não. Eu falei, então faça isso com ela, liberte ela, porque se você está fazendo com ela, é exatamente o que você não quer que façam com você. Aí ele liberou. Esse foi o meu contra-argumento. Certo? Bem, amanhã não tem livinha, vamos a partir dessa semana, segundas, quartas e sextas. Não terá livinha terça, quinta, sábado e domingo. Né? Tem pouquíssimas vagas agora, tá? Para rescisão do contrato kármico antes das minhas férias, que começam dia 13 de julho. Não é junho não, é julho. Ainda tem aí um mês e 10 dias de trabalho, né? Um mês e 10 dias de trabalho. Tá tudo cheio já. Mas tem algumas vaguinhas aí pipocadas para quem quiser ainda. Depois é só quando eu voltar, depois do dia 15 de agosto. Tá certo? Então, um beijo grande para vocês. Essa livinha desse dia de hoje vai ficar em 2 livinhas, tá? Que vai ser 1 e 2. 1 e 2 não, A e B, né? Que eu já estou enumerando elas. Então vai ser A e B. Vou colocar ali editado para as pessoas saberem onde é que começa a live. Tem a live desse dia A e tem a live desse dia B. Aí a pessoa sabe onde começa e onde acaba. Tá certo? Então um beijo grande para todo mundo e até quarta-feira. Ok? Beijocas.